No ritmo acelerado da vida moderna, muitas vezes esquecemos do poder que reside nos momentos mais simples. Imagine agora que você acabou de acordar. A luz do sol começa a entrar pela janela. Você respira fundo e, antes mesmo de levantar da cama, sussurra um "Obrigado por este novo dia". Parece pouco, não é? Mas neste exato instante, algo extraordinário acontece dentro de você. Essa pequena oração, quase imperceptível para o mundo exterior, acaba de criar um espaço de paz em seu interior. É sobre esse espaço, sobre essa simplicidade que cura, que vamos conversar hoje. As pequenas orações diárias são como gotas d'água que, constantes, têm o poder de esculpir até mesmo a mais dura rocha do nosso cansaço e das nossas preocupações. Não precisam ser elaboradas, não precisam seguir rituais complexos. Elas são, na verdade, conversas sinceras. Às vezes, apenas suspiros que carregam nossas esperanças e medos mais profundos. Pense no seu dia a dia. Quantas vezes você se vê preso no trânsito, sentindo a ansiedade crescer? Nesse momento, uma simples respiração seguida de "que eu encontre calma neste momento" pode transformar completamente sua experiência. Não é mágica, é a reconexão com algo maior que nós, algo que nos lembra que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Muitos de nós crescemos acreditando que orar exige um momento especial, um lugar específico, palavras certas. Mas a verdade é muito mais libertadora. A oração acontece no coração, a qualquer hora, em qualquer lugar. Quando uma mãe olha para seu filho dormindo e silenciosamente agradece por sua saúde, isso é oração. Quando um estudante respira fundo antes de uma prova difícil e pede clareza mental, isso é oração. Quando alguém simplesmente observa o pôr do sol e sente gratidão pela beleza do mundo, isso também é oração. Essas pequenas pausas no nosso dia são como pontes que nos reconectam com nossa essência, lembrando-nos de quem realmente somos, além das máscaras sociais, além das preocupações passageiras. E o mais bonito é que não precisamos de intermediários. A conexão está sempre disponível, sempre ao alcance de um pensamento sincero. Existe uma história antiga sobre um homem que vivia em profunda pobreza. Todos os dias, ele se ajoelhava ao lado de sua cama e dizia apenas 5 palavras: "Obrigado, estou em suas mãos." Nada mais. Anos depois, quando sua situação havia melhorado consideravelmente, alguém lhe perguntou qual era o segredo de sua transformação. "Não mudei nada no exterior", respondeu ele, "mas aquelas 5 palavras diárias mudaram tudo no meu interior. E quando mudamos por dentro, o mundo ao nosso redor também começa a mudar." Esta história nos lembra que a simplicidade é, muitas vezes, o caminho mais direto para a transformação. Não são as palavras rebuscadas que curam, mas a intenção pura com que as pronunciamos. É o coração aberto que faz toda a diferença. Muitas pessoas me perguntam: "Mas como eu sei se estou orando do jeito certo?" E a resposta sempre me parece a mesma. Se vem do coração, se traz paz ao seu espírito, então é exatamente do jeito certo. A oração não é sobre performance, é sobre presença. Não é sobre impressionar, é sobre conectar. Pense em como você se sente depois de desabafar com um amigo querido. Aquela sensação de leveza, como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. A oração tem esse mesmo efeito, porém, multiplicado. Porque quando conversamos com o divino, estamos nos abrindo para uma fonte inesgotável de compreensão e amor. Vamos imaginar juntos algumas dessas pequenas orações que podem transformar seu dia. Ao acordar, antes mesmo de verificar as mensagens no celular, você pode simplesmente dizer: "Gratidão por este novo começo. Que eu possa ver beleza em tudo hoje." Enquanto prepara o café da manhã, que este alimento me dê força e saúde. Antes de uma reunião importante, que minhas palavras sejam sábias e gentis. No final do dia, obrigado pelas lições de hoje, mesmo as difíceis.
Percebe como são simples? E, no entanto, cada uma dessas pequenas pausas cria um momento sagrado no meio do caos cotidiano. São como pequenas âncoras que nos mantêm centrados quando as ondas da vida parecem querer nos derrubar. Existe uma ciência por trás disso também. Estudos mostram que momentos regulares de introspecção e gratidão modificam nossos padrões cerebrais, reduzem hormônios do estresse como o cortisol e aumentam a produção de endorfinas, os hormônios do bem-estar. Quando oramos, mesmo que brevemente, nosso corpo entra em um estado de relaxamento que permite processos de cura natural. Nossa respiração se aprofunda, nossa pressão arterial se estabiliza, nossos músculos relaxam. Mas além da ciência, há algo ainda mais profundo acontecendo. Algo que não pode ser medido em laboratórios, mas que pode ser sentido no silêncio do coração. É como se, por um breve momento, nos reconectássemos com nossa verdadeira natureza, com a fonte de toda a vida. Uma jovem mãe me contou recentemente como as pequenas orações mudaram sua experiência com a maternidade. Eu estava constantemente esgotada e irritada, disse ela, até que comecei a praticar uma pausa de 3 segundos antes de responder aos meus filhos quando eles me tiravam do sério. Nesses 3 segundos, eu simplesmente dizia mentalmente que eu responda com amor. Isso mudou tudo. Não que eu tenha me tornado uma mãe perfeita da noite para o dia, mas aqueles 3 segundos criavam o espaço necessário para que eu escolhesse uma resposta mais amorosa. Esta é a beleza das pequenas orações. Elas criam espaços de escolha consciente em nossas vidas. Espaços onde podemos decidir quem queremos ser, como queremos reagir, que energia queremos trazer para cada situação. Há também o poder da oração compartilhada. Quando 2 pessoas param por um momento e unem seus corações em uma intenção comum, algo extraordinário acontece. É como se a energia dessa conexão se multiplicasse. Talvez você já tenha experimentado isso ao segurar a mão de um ente querido em um momento difícil e silenciosamente pedir força para ambos. Ou ao se reunir em família antes de uma refeição para expressar gratidão pelo alimento e pela companhia uns dos outros. Essas práticas simples criam laços invisíveis, não apenas entre nós e o divino, mas também entre nós e as outras pessoas. Elas nos lembram que, apesar de todas as aparentes diferenças, compartilhamos a mesma humanidade, as mesmas esperanças, os mesmos medos fundamentais. Em tempos de tanta divisão, as pequenas orações podem ser pontes que nos reconectam com o que realmente importa, com a essência por trás das aparências. Um senhor de quase 90 anos me disse uma vez que o segredo de sua saúde e felicidade era uma prática diária muito simples. Todas as manhãs, ao se levantar, ele colocava os pés no chão e dizia: "Obrigado por mais um dia." E todas as noites, antes de deitar, ele fechava os olhos e dizia: "Obrigado por este dia." Nada complexo, nada elaborado, apenas gratidão sincera, emoldurando suas 24 horas. Quando olhamos para as tradições espirituais ao redor do mundo, encontramos uma surpreendente unanimidade sobre o poder da simplicidade. Do budismo ao cristianismo, do islamismo ao hinduísmo, todas essas tradições valorizam as orações curtas e sinceras, repetidas com frequência ao longo do dia. Os monges budistas têm seus mantras. Os cristãos têm a oração do coração, ou a oração de Jesus. Os muçulmanos têm suas invocações curtas chamadas dhikr. Os hindus têm seus japa. Diferentes palavras, mesma essência. A reconexão frequente com o sagrado através de palavras simples. Essa unanimidade através das culturas nos diz algo importante. Há uma sabedoria universal na simplicidade. Não precisamos de grandes templos ou rituais elaborados para acessar o divino. Ele está tão perto quanto nossa próxima respiração, tão acessível quanto nosso próximo pensamento. Muitas pessoas se distanciam da espiritualidade por achá-la
complicada demais, cheia de regras e obrigações. Mas as pequenas orações nos devolvem a uma espiritualidade primitiva e natural, aquela que brota do coração sem intermediários, sem complicações. É a espiritualidade da criança que naturalmente se maravilha com uma borboleta, do idoso que contempla o céu estrelado com reverência, do adulto que encontra um momento de paz no meio de um dia turbulento. Uma das orações mais poderosas é simplesmente estar presente. Quando paramos por um momento e realmente habitamos nosso corpo, nossa respiração, nosso sentir, isso já é uma forma de oração. É reconhecer o milagre da vida que pulsa em nós, a cada segundo. É honrar o presente que é estar vivo, aqui e agora. Experimente agora mesmo. Feche os olhos por alguns segundos. Sinta sua respiração. Perceba seu corpo. Conecte-se com a vida que flui através de você. Este breve momento de consciência plena é uma oração em si mesmo. Uma oração sem palavras, talvez a mais pura de todas. Muitos de nós carregamos feridas emocionais profundas. Talvez desapontamentos, traições, perdas dolorosas. As pequenas orações podem ser bálsamos para essas feridas. Não que elas façam a dor desaparecer instantaneamente. Algumas dores precisam ser vividas e processadas, mas elas nos ajudam a carregar o fardo com mais leveza. Uma simples frase como "que eu encontre paz mesmo nesta dor" pode criar um pequeno espaço de aceitação dentro do sofrimento. E é nesse espaço que a cura começa a acontecer. Um psicólogo uma vez me explicou que muitas das nossas aflições emocionais vêm não da dor em si, mas da nossa resistência a ela. Lutamos tanto contra o que está acontecendo que acabamos criando uma segunda camada de sofrimento. As pequenas orações nos ajudam a soltar essa resistência, a abrir mão do controle ilusório, a aceitar a realidade como ela é. E, paradoxalmente, é essa aceitação que abre caminho para a transformação. Há uma linda prática em algumas tradições espirituais chamada oração contínua. É a ideia de transformar toda a vida em uma oração, cada respiração em uma comunicação com o divino. Não se trata de ficar repetindo palavras o tempo todo, mas de cultivar uma atitude interna de abertura e conexão constantes. É como manter uma linha direta sempre aberta. No início, isso pode parecer impossível em nossa agitada vida moderna, mas começa com pequenos passos. Talvez associando momentos específicos do seu dia a uma breve conexão espiritual. Ao lavar as mãos, ao abrir uma porta, ao ouvir o toque do telefone. Gradualmente, esses momentos se expandem e começam a se fundir, criando uma corrente de consciência espiritual que flui por trás de todas as suas atividades. Um agricultor me contou uma vez como transformou seu trabalho em oração. Cada semente que planto, disse ele, é acompanhada por um simples obrigado. Cada vez que rego as plantas, visualizo aquela água como bênçãos descendo sobre minha vida também. Não são grandes rituais, são pequenos momentos de conexão que transformam um trabalho comum em algo sagrado. Esta é talvez a maior dádiva das pequenas orações. Elas têm o poder de sacralizar o ordinário, de transformar o cotidiano em algo extraordinário. A mesma rotina, vista através dos olhos da gratidão e da consciência, torna-se uma jornada sagrada. E então vem a pergunta: a quem estamos orando? Alguns diriam a Deus, outros a uma energia universal, outros a sua própria sabedoria interior. A beleza é que não precisamos ter essa resposta definida para colher os benefícios da oração. O importante é a abertura, a intenção, a sinceridade com que nos dirigimos a algo maior que nós mesmos, seja lá como chamemos ou concebamos. Essa força. As pequenas orações são inclusivas por natureza. Não exigem filiação a nenhuma religião específica. Não requerem dogmas ou doutrinas. São expressões da alma humana em sua busca universal por significado, por conexão, por transcendência.
Um professor universitário ateu me confessou, certa vez que, apesar de não acreditar em um Deus pessoal, ele mantinha a prática de agradecer pelo dia ao acordar e pedir sabedoria antes de suas aulas. Não sei exatamente para onde dirijo esses pensamentos, disse ele, mas sei que me ajudam a centrar, a encontrar propósito, a me sentir parte de algo maior que eu mesmo. Isso ilustra como as pequenas orações transcendem as fronteiras das religiões formais. Elas pertencem ao território da espiritualidade humana essencial, aquela que existe antes e além de todas as tradições organizadas. Você não precisa se considerar uma pessoa religiosa para experimentar o poder dessas pausas sagradas. Precisa apenas estar aberto à possibilidade de que há mais na vida do que aquilo que podemos ver e tocar, que existe um mistério no coração da existência que podemos intuir, mesmo que não possamos compreender plenamente com nossa mente racional. As pequenas orações também nos ajudam a cultivar virtudes essenciais: paciência, compaixão, perdão, gratidão. Quando em meio a um conflito fazemos uma pausa para pedir sabedoria antes de responder, estamos cultivando paciência. Quando oramos pelo bem-estar de alguém que nos feriu, estamos cultivando perdão e compaixão. Quando agradecemos pelas bênçãos em nossa vida, estamos cultivando gratidão. Muitas vezes pensamos nas virtudes como qualidades abstratas que ou temos ou não temos. Mas a verdade é que são músculos emocionais e espirituais que podem ser fortalecidos com a prática diária. E as pequenas orações são exercícios perfeitos para esse fortalecimento. Uma mulher que passou por um divórcio doloroso me contou como usou pequenas orações para cultivar o perdão. Todos os dias, por alguns segundos, eu visualizava meu ex-marido e dizia: "Que você encontre paz." No início, era quase impossível dizer isso sinceramente, mas com o tempo, senti algo mudar dentro de mim. O ressentimento foi dando lugar a um desejo genuíno de bem-estar para ele, não porque ele merecia, mas porque eu merecia me libertar daquele peso. Esta é outra faceta poderosa das pequenas orações. Elas nos transformam de dentro para fora. Quando repetidamente direcionamos nossos pensamentos para o amor, a paz, a compaixão, essas qualidades começam a se enraizar em nosso ser. Não de forma forçada ou artificial, mas como o resultado natural de onde escolhemos focar nossa energia. Há um provérbio que diz: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. As pequenas orações são sementes de pensamentos positivos que, com o tempo, podem transformar todo o jardim da nossa vida. E há algo especialmente poderoso nas orações pelas outras pessoas. Quando paramos por um momento para desejar o bem a alguém, seja um ente querido enfrentando um desafio, um desconhecido que parece estar sofrendo, ou mesmo alguém que nos causou dor, algo muda em nossa percepção. De repente, vemos aquela pessoa de forma mais completa, mais humana. Lembramos que, assim como nós, ela também carrega esperanças, medos, sonhos e feridas. Um médico de emergência me contou que antes de atender cada paciente, pausa por 2 segundos na porta e silenciosamente diz: "Que eu possa ser um instrumento de cura." Não é uma oração longa ou elaborada, mas esse breve momento muda completamente sua disposição interna, sua presença, sua capacidade de estar totalmente disponível para quem precisa dele. As pequenas orações também podem ser âncoras em tempos de crise. Quando nos sentimos sobrecarregados, quando a ansiedade ameaça nos dominar, uma simples frase como "um passo de cada vez" ou "esta tempestade também passará", pode nos devolver ao centro. É como se essas palavras, repetidas com fé, criassem uma pequena ilha de calma no meio do turbilhão. Uma jovem com transtorno de ansiedade me relatou como uma prática simples mudou sua relação com os ataques de pânico.
Aos primeiros sinais, ela começou a repetir mentalmente: estou segura, estou protegida. Não era uma negação da ansiedade, mas uma lembrança gentil de uma verdade mais profunda, que além do medo momentâneo, existe um espaço de segurança ao qual ela poderia retornar. Às vezes, as orações mais poderosas são aquelas que simplesmente expressam a verdade da nossa situação atual. Estou com medo e preciso de força. Não sei o que fazer, preciso de orientação. Estou cansado, preciso de descanso. Não há necessidade de fingir, de se apresentar ao divino com uma face polida. A autenticidade é o caminho mais direto para a conexão genuína. É interessante notar como muitas das tradições místicas ao redor do mundo enfatizam a importância da oração constante, mas simples. Os exicastas ortodoxos, por exemplo, praticam a oração de Jesus, uma frase curta repetida incontáveis vezes ao longo do dia. Os sufis muçulmanos têm seus dhikrs, invocações breves que mantêm o coração conectado com Deus em meio às atividades cotidianas. Os praticantes do japa hindu repetem mantras simples enquanto realizam suas tarefas diárias. Esta unanimidade entre tradições tão diversas nos diz algo importante. Há uma sabedoria universal na simplicidade e na repetição. Não é sobre quantidade de palavras ou complexidade teológica, é sobre criar um ritmo de reconexão que aos poucos permeia toda a nossa existência. Outro aspecto fascinante das pequenas orações é como elas podem transformar momentos de espera, que normalmente consideramos perdidos ou tediosos, em oportunidades de crescimento espiritual. Esperar na fila do supermercado, uma chance para agradecer pelo alimento que em breve estará em sua mesa. Preso no trânsito, um convite para respirar profundamente e pedir paciência. Esperando um ente querido no hospital, um momento para enviar pensamentos de cura e força. Dessa forma, até os espaços aparentemente vazios de nossas vidas ganham significado e propósito. Nada é desperdiçado quando vivemos em um estado de abertura e consciência. Uma professora do ensino fundamental me contou como introduziu pequenos momentos de silêncio em sua sala de aula. Não chamamos de oração para respeitar todas as crenças, explicou ela. Mas são 3 segundos de silêncio antes de cada atividade importante, onde as crianças são convidadas a centrar-se e a desejar o melhor para si e para os colegas. Os resultados foram surpreendentes. Melhora na concentração, diminuição dos conflitos, aumento da empatia entre os alunos. Isto nos lembra que o poder dessas pausas sagradas transcende qualquer nomenclatura religiosa específica. O que importa é a intenção, a pausa consciente, o direcionamento da mente para algo maior e mais significativo que nossas preocupações imediatas. As pequenas orações também têm um papel importante nos momentos de transição em nossas vidas. Ao iniciar um novo emprego, mudar de casa, começar ou terminar um relacionamento, entrar em uma nova fase da vida, esses são momentos em que naturalmente sentimos a necessidade de algum tipo de ritual, de uma pausa significativa que honre a importância da mudança. Uma prática simples, que combina tanto o pedido quanto a abertura, é acrescentar, se for para o bem maior, após nossas petições. Não como uma fórmula mágica, mas como um lembrete sincero de nossa disposição de confiar em uma perspectiva mais ampla que a nossa própria. As pequenas orações também têm um papel importante na construção de uma vida com propósito. Quando regularmente nos conectamos com valores e aspirações mais profundos, estamos fortalecendo o fio condutor que dá coerência e direção à nossa existência. É como se cada pequena pausa sagrada fosse um ponto na costura que mantém o tecido da nossa vida unido em torno de um centro significativo. Um empreendedor social bem-sucedido me contou que o segredo de sua capacidade de manter o foco em meio a 1000 distrações é uma prática simples. Todas as manhãs, ele dedica 30 segundos para lembrar seu porquê, a razão mais profunda por trás de seu trabalho. Não
É uma prática elaborada, mas é suficiente para realinhar seu dia em torno do que realmente importa. As pequenas orações também podem ser ferramentas poderosas para momentos de celebração e alegria. Muitas vezes pensamos na oração apenas como um recurso para tempos difíceis, mas ela é igualmente valiosa quando nosso coração está transbordando de gratidão e felicidade. Um simples obrigado sussurrado no momento em que abraçamos um ente querido que não víamos há tempo. Um silencioso reconhecimento da beleza ao contemplar um pôr do sol extraordinário. Uma expressão de assombro diante do nascimento de um bebê. Essas são orações tão poderosas quanto as que fazemos em momentos de necessidade. Na verdade, cultivar o hábito de conectar-se com o sagrado em momentos de alegria nos fortalece para os inevitáveis períodos de dificuldade. É como depositar recursos em um banco espiritual para os dias em que precisaremos fazer saques. E há uma simplicidade especial nessas orações de celebração. Não precisam ser elaboradas. Um simples uau diante da beleza. Um obrigado sincero pela bênção. Um momento de silêncio reverente diante do mistério da vida. São expressões espontâneas da alma que reconhece a graça presente em cada momento. Uma artista me contou como transformou o ato de contemplar a beleza em uma forma de oração. Quando vejo algo realmente belo, uma flor perfeita, um céu extraordinário, um gesto de bondade entre estranhos, faço uma pausa consciente de 3 segundos para realmente absorver aquilo, para deixar que me toque profundamente. É minha forma de dizer obrigada ao universo por essa dádiva e de permitir que ela me transforme. Esta prática simples nos lembra que as pequenas orações não precisam ser apenas verbais. Podem ser momentos de consciência plena, de abertura, de recepção. A chave é a pausa consciente, a quebra do piloto automático, o reconhecimento de algo maior que nossas preocupações imediatas. As pequenas orações também nos ajudam a cultivar uma qualidade cada vez mais rara em nosso mundo. Hiperconectado. A capacidade de estar sozinho em paz. Quando desenvolvemos o hábito de nos conectar com algo maior que nós mesmos, nunca estamos realmente sozinhos. Há sempre esse diálogo interior acontecendo, essa sensação de companhia mesmo no silêncio externo. Uma jovem que precisou se mudar para uma cidade distante, longe da família, me contou como pequenas orações ao longo do dia a ajudaram a lidar com a solidão inicial. Eu não tinha amigos aqui ainda, e às vezes o silêncio do meu apartamento parecia ensurdecedor. Comecei a falar em voz alta, como se conversasse com uma presença amorosa. Dizia coisas simples como, bom dia, obrigada por este novo dia, ao acordar, ou estou me sentindo sozinha agora, preciso de conforto quando a solidão apertava. Não sei explicar exatamente, mas esses pequenos diálogos tornaram o silêncio menos solitário, mais habitado. Isso ilustra como as pequenas orações podem ser âncoras emocionais, pontos de conexão que nos sustentam mesmo quando as redes externas de apoio estão temporariamente inacessíveis. Há também um aspecto interessante relacionado à nossa relação com o tempo. A sociedade moderna sofre do que podemos chamar de pobreza temporal. A sensação constante de que não temos tempo suficiente, de que estamos sempre correndo atrás de algo, sempre atrasados. As pequenas orações funcionam como pausas que interrompem essa experiência de escassez temporal. Por um breve momento, quando paramos para nos conectar com algo maior, saímos do tempo cronológico. O tempo dos relógios, dos prazos, das agendas sobrecarregadas, e entramos no que os gregos chamavam de kairos, o tempo da oportunidade, o momento certo, o tempo qualitativo em vez de quantitativo. Esses momentos de kairos, mesmo breves, têm o poder de recalibrar nossa experiência do tempo. De repente, percebemos que não precisamos ser governados pela tirania do relógio, que podemos encontrar um ritmo mais natural, mais alinhado com os ciclos da vida.
Não é que tenhamos mais horas no dia, mas a qualidade da nossa experiência dessas horas muda substancialmente. Um executivo sempre muito ocupado me contou como pequenas pausas ao longo do dia transformaram sua relação com o tempo. Antes, eu estava sempre correndo, sempre com a sensação de estar atrasado. Comecei a praticar o que chamo de momentos de eternidade, breves pausas onde simplesmente respiro e me conecto com algo maior que minha agenda. Não demora mais que 10 segundos, mas esses momentos criam espaços de paz que parecem expandir o tempo ao meu redor. Esta é uma perspectiva poderosa. As pequenas orações podem ser portais para uma experiência mais expansiva do tempo, permitindo-nos viver mais plenamente cada momento, em vez de apenas passar por ele na pressa de chegar ao próximo. Outro aspecto fascinante das pequenas orações é como elas podem transformar nossos ambientes físicos. Quando regularmente dedicamos pequenos momentos para reconhecer o sagrado em nossos espaços cotidianos, seja nossa casa, nosso local de trabalho, os lugares por onde transitamos, gradualmente mudamos nossa relação com esses ambientes. Eles deixam de ser apenas cenários funcionais e se tornam espaços imbuídos de significado e presença. Uma arquiteta me contou como transformou sua relação com os espaços que projetava através de uma prática simples. Ao entrar em cada novo projeto, ela para por alguns segundos e silenciosamente pede que possa criar um ambiente que promova bem-estar e conexão para todos que o habitarão. Não é algo que menciono aos clientes, explicou ela, mas essa intenção consciente influencia todas as minhas decisões de design, mesmo as mais técnicas. As pequenas orações também oferecem um antídoto poderoso para uma das maiores epidemias do nosso tempo: a sensação de desconexão. Apesar de toda a nossa tecnologia de comunicação, nunca nos sentimos tão isolados, tão separados uns dos outros e do mundo natural. As pausas sagradas ao longo do dia nos lembram das conexões invisíveis que nos unem. A todos os seres humanos, a todas as formas de vida, ao planeta que compartilhamos, a fonte de toda a existência. Um biólogo marinho me contou como transformou seu trabalho científico através de uma prática simples. Antes de cada mergulho de pesquisa, ele dedica alguns segundos para silenciosamente reconhecer sua conexão com o oceano e todos os seus habitantes. Isso muda completamente a qualidade da minha atenção, explicou ele. Deixo de ser apenas um observador externo, coletando dados e me torno um participante em uma conversa com seres que, de alguma forma misteriosa, são meus parentes. Esta perspectiva nos convida a ver as pequenas orações não apenas como ferramentas para nosso benefício individual, mas como práticas que nos lembram de nossa pertença a algo maior, à grande teia da vida, à comunidade humana global, ao mistério da existência que compartilhamos. E talvez seja essa a cura mais profunda que as pequenas orações oferecem, a cura da ilusão da separação, do isolamento, da desconexão. Elas nos devolvem ao nosso lugar na grande teia da vida, lembrando-nos de que nunca estamos realmente sozinhos, nunca realmente separados, nunca realmente abandonados, mesmo nos momentos mais escuros. Uma sobrevivente de uma experiência traumática compartilhou comigo como uma simples prática a ajudou a reconstruir sua sensação de segurança no mundo. Todos os dias, ao sair de casa, ela parava na porta por 2 segundos e silenciosamente dizia: "Estou conectada, estou protegida, faço parte de algo maior." Não era uma negação ingênua dos perigos reais, mas uma afirmação de uma verdade mais profunda que transcendia seu trauma, a verdade da interconexão, da pertença. À medida que nos aproximamos do final de nossa conversa sobre o poder das pequenas orações, talvez a pergunta mais importante seja: como começar? Como incorporar essa prática em uma vida já sobrecarregada, cheia de compromissos e distrações? Uma prática simples é, ao final de cada dia, identificar 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Não apenas minha família, mas
o abraço que minha filha me deu esta manhã. Não apenas meu trabalho, mas a oportunidade de ajudar aquele cliente que estava em dificuldades hoje. Quanto mais específicos somos em nossa gratidão, mais profundamente a sentimos e mais transformador é seu efeito. As pequenas orações também têm um papel importante na cura de relacionamentos. Quando silenciosamente enviamos boas energias para alguém com quem temos um conflito, algo muda, se não imediatamente na situação externa, certamente em nossa disposição interna. Nossa postura se torna menos defensiva, mais aberta. Conseguimos ver além do comportamento que nos incomodou, reconectando-nos com a humanidade essencial da outra pessoa. Um casal à beira do divórcio me contou como uma prática simples ajudou a salvar seu casamento. Todas as manhãs, cada um deles dedicava 30 segundos, apenas 30 segundos, para desejar sinceramente o bem ao outro, independentemente de como se sentiam ou do que havia acontecido no dia anterior. No início, era quase impossível, disseram, mas com o tempo, aqueles 30 segundos começaram a colorir as outras 23 horas e 59 minutos e 30 segundos do dia. É fascinante como pequenas práticas, mantidas com consistência, podem gradualmente transformar realidades aparentemente imutáveis. As pequenas orações também nos conectam com algo que nossa sociedade moderna frequentemente esquece: o senso de mistério. Em meio a tanta informação, tanta explicação, tanto controle, perdemos o contato com o mistério essencial da existência. O fato de que, por mais que saibamos, há muito mais que não sabemos. Por mais que compreendamos, há muito mais que está além da nossa compreensão. Quando abrimos espaço para o sagrado em nossa vida cotidiana, estamos reconhecendo esse mistério. Estamos dizendo sim para a possibilidade de que a realidade é mais vasta, mais rica, mais misteriosa do que nossos modelos mentais conseguem captar. E há uma profunda libertação nesse reconhecimento. Um cientista renomado me disse uma vez que, para ele, os momentos de oração não contradiziam sua busca racional pelo conhecimento, pelo contrário, complementavam-na. A ciência me ajuda a entender os mecanismos do universo, explicou ele. Mas a oração me ajuda a me maravilhar com ele. E sem esse maravilhamento, sem esse senso de reverência, a própria busca científica perderia sua alma. Esta é uma perspectiva importante. As pequenas orações não são uma fuga da realidade, mas uma forma mais profunda de habitá-la. Não negam a importância da razão, da ciência, do conhecimento factual. Apenas reconhecem que há dimensões da experiência humana que transcendem o puramente racional. É como apreciar tanto a análise química de uma rosa quanto sua beleza e perfume. Um não diminui o outro. Juntos, oferecem uma compreensão mais completa da flor. As pequenas orações também nos ajudam a navegar pelos inevitáveis períodos de dúvida espiritual. Mesmo as pessoas com fé mais profunda experimentam momentos em que o céu parece silencioso, em que as certezas se desfazem, em que o sentido se esvai. Nesses desertos espirituais, as práticas elaboradas muitas vezes se tornam impossíveis. Simplesmente não temos energia emocional para elas. É aí que a simplicidade se torna ainda mais valiosa. Quando tudo o que conseguimos dizer é um hesitante: ajuda-me na minha descrença, ou um sincero, estou confuso, mas ainda estou aqui. Isso é suficiente. É autêntico. É real. E muitas vezes, é precisamente nessa vulnerabilidade honesta que redescobrimos a conexão que pensávamos ter perdido. Um líder religioso com décadas de experiência me confessou que seu período de maior crescimento espiritual foi durante uma crise de fé profunda, quando suas elaboradas rotinas de oração se reduziram a um simples "estás aí?", repetido diariamente. Foi na simplicidade extrema, na honestidade crua daquela pergunta, que encontrei uma fé mais madura, menos dependente de fórmulas e mais enraizada na relação autêntica.
compartilhou ele. Isso nos lembra que as pequenas orações não precisam ser bonitas ou inspiradoras para serem poderosas. Podem ser cruas, simples, diretas, reflexos honestos do nosso estado atual, seja ele qual for. E há uma liberdade maravilhosa nisso. Libertamo-nos da pressão de orar corretamente e simplesmente nos abrimos para o diálogo autêntico, para a conexão genuína, como uma criança que fala com um pai amado, sem preocupação com gramática ou eloquência. As pequenas orações também nos oferecem uma ferramenta valiosa para os momentos de decisão. Quantas vezes nos sentimos paralisados diante de escolhas importantes, analisando infinitamente prós e contras sem conseguir avançar? Uma pausa para pedir clareza, sabedoria, discernimento pode criar o espaço necessário para que nossa intuição mais profunda emerja. Não se trata de esperar que a resposta caia magicamente do céu, mas de criar um momento de silêncio interior, onde podemos ouvir nossa própria sabedoria além do ruído dos medos, condicionamentos e expectativas externas. Juíza me contou que antes de proferir sentenças em casos particularmente difíceis, ela faz uma breve pausa e silenciosamente pede que eu possa ver além das aparências e julgar com compaixão e sabedoria. Não é que ela dependa exclusivamente dessa prática. Obviamente, estuda meticulosamente os casos. Mas aquele momento de pausa consciente a ajuda a acessar uma perspectiva mais ampla e equilibrada. Há também um aspecto importante relacionado ao nosso corpo físico. As pequenas orações, especialmente quando acompanhadas de uma respiração consciente, têm um efeito direto sobre nosso sistema nervoso. Elas nos ajudam a sair do modo de luta ou fuga, onde o estresse crônico nos mantém, e entrar no modo de descanso e digestão, onde a cura, a recuperação e o equilíbrio podem ocorrer. Um cardiologista com quem conversei recomenda a seus pacientes hipertensos uma prática simples: 3 vezes ao dia, ao sentir o pulso, repetir mentalmente paz, calma, tranquilidade por 3 ciclos respiratórios. Não como substituto da medicação quando necessária, obviamente, mas como um complemento que ajuda a reduzir a pressão arterial e fortalecer o coração, não apenas no sentido físico, mas também emocional. Estamos redescobrindo o que as tradições antigas sempre souberam. Corpo, mente e espírito não são compartimentos separados, mas dimensões interconectadas do mesmo ser. O que afeta um, afeta todos. E as pequenas orações são pontes que integram essas dimensões, promovendo saúde e harmonia no ser como um todo. Uma das objeções que frequentemente ouço sobre a prática da oração é: mas como sei se estou sendo ouvido? Como sei se não estou apenas falando comigo mesmo? É uma pergunta legítima, e a resposta sincera é: não podemos saber no sentido empírico, verificável. A fé, por definição, envolve um salto além do que pode ser provado. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se estamos sendo ouvidos por algo externo a nós, e sim se estamos realmente ouvindo a nós mesmos em um nível mais profundo. Se a prática nos ajuda a acessar nossa sabedoria interior, nossa compaixão inata, nossa capacidade de amar e perdoar, isso por si só já não seria valioso? Um psicólogo espiritual disse certa vez: talvez não possamos provar que Deus nos ouve quando oramos, mas podemos experimentar como nós mesmos mudamos quando praticamos a abertura, a gratidão, a entrega. E talvez essa transformação seja em si mesma a resposta às nossas orações. Esta perspectiva nos convida a ver as pequenas orações não como um meio de mudar Deus ou o universo para que atendam aos nossos desejos, mas como um meio de nos abrirmos para sermos mudados, de elevarmos nossa consciência, ampliarmos nossa perspectiva, aprofundarmos nossa capacidade de amar. E há algo profundamente libertador nessa abordagem. Liberta-nos da frustração quando as coisas não
acontecem exatamente como pedimos. Liberta-nos da visão transacional da espiritualidade. Eu oro, logo Deus me deve algo em troca. Permite-nos ver a oração como um diálogo transformador, não como uma lista de pedidos. Uma mulher que perdeu sua única filha em um acidente me contou como sua compreensão da oração mudou através dessa experiência devastadora. Antes, eu orava principalmente para pedir coisas: proteção, sucesso, saúde. Depois que minha filha morreu, apesar de todas as minhas orações por sua segurança, inicialmente senti que a oração era inútil. Mas gradualmente descobri um tipo diferente de oração. Não para mudar as circunstâncias, mas para encontrar força para enfrentá-las. Não para evitar a dor, mas para encontrar sentido nela. E isso me salvou. Esta é uma sabedoria profunda. Às vezes, a resposta à oração não é a mudança da situação externa, mas nossa transformação interna diante dela. Não é a remoção do cálice amargo, mas a força para bebê-lo com dignidade e propósito. Isso não significa que devemos parar de pedir o que precisamos ou desejamos. As tradições espirituais ao redor do mundo nos encorajam a trazer todas as nossas necessidades e desejos para a oração. Mas fazemos isso com uma atitude de abertura ao mistério, confiando que há uma sabedoria maior em ação, mesmo quando não podemos discerni-la com nossa visão limitada. Uma simples prática como parar por um momento na porta da nova casa antes de entrar pela primeira vez e dizer que este seja um lar de paz e amor, pode marcar simbolicamente o início dessa nova fase. Ou, ao se aposentar, dedicar alguns minutos de silêncio, agradecendo pela carreira que se encerra e pedindo orientação para o capítulo que se inicia. Esses pequenos rituais nos ajudam a processar as mudanças, a fechar ciclos com consciência, a iniciar novos capítulos com intenção clara. São pontes entre o passado e o futuro, momentos em que honramos tanto o que ficou para trás quanto o que está por vir. E há uma beleza especial nas orações compartilhadas em família. Quando pais e filhos criam o hábito de pequenas pausas sagradas ao longo do dia, seja antes das refeições, antes de dormir ou em momentos especiais, estão construindo não apenas uma prática espiritual, mas também fortalecendo os laços familiares. Estão dizendo, de forma não verbal, isto é importante para nós. Esta conexão, esta gratidão, esta consciência de algo maior que nos une. Uma família que conheço criou uma prática simples durante os jantares. Antes de começar a comer, cada pessoa compartilha uma coisa pela qual é grata naquele dia. Não é uma oração formal, mas é um momento de pausa, de reconhecimento, de conexão, tanto uns com os outros quanto com a abundância que sustenta suas vidas. Práticas assim criam raízes profundas. As crianças que crescem com esses pequenos rituais de consciência levam consigo uma âncora interior, um ponto de referência para os momentos difíceis que inevitavelmente enfrentarão na vida. Mesmo que mais tarde escolham caminhos espirituais diferentes, essa experiência de pausa sagrada permanece como um recurso ao qual podem retornar. Existe também uma dimensão comunitária nas pequenas orações. Quando um grupo de pessoas se une, mesmo que brevemente, para direcionar seus pensamentos e intenções para um mesmo propósito, seja pela cura de alguém doente, pela paz em uma região em conflito ou pela resolução de um problema comum, algo poderoso acontece. É como se as energias individuais se amplificassem, criando um campo de força que transcende a soma das partes. Muitas tradições falam do poder multiplicador da oração compartilhada. Não é necessário um grande número de pessoas, nem longas cerimônias. Basta a intenção sincera e unificada, mesmo que por alguns segundos, para criar ondas de transformação que se estendem muito além do círculo imediato. Um exemplo tocante disso aconteceu em uma pequena comunidade após um desastre natural. Sem condições de reconstruir imediatamente todas as casas afetadas, os moradores se reuniam todos os dias ao pôr do sol
Por exatamente 1 minuto de silêncio compartilhado, um momento para reunir forças, para lembrar que não estavam sozinhos, para conectar-se com algo maior que a tragédia momentânea. Muitos relataram depois que foi esse minuto diário que lhes deu forças para seguir em frente, mais do que qualquer ajuda material recebida. É importante lembrar também que as pequenas orações não são apenas para momentos de necessidade ou crise. Na verdade, talvez seu maior poder esteja na prática regular em tempos de normalidade, criando uma reserva de força interior e conexão que estará disponível quando os desafios surgirem. É como um jardim que precisa ser regado diariamente, não apenas quando as plantas começam a murchar, ou como um relacionamento que precisa de atenção constante, não apenas quando surge um conflito. A prática regular em tempos tranquilos fortalece as raízes, aprofunda a conexão, cria reservatórios de paz, aos quais podemos recorrer nos momentos de tempestade. Uma metáfora que gosto de usar é a do celular. Não esperamos que a bateria acabe completamente para recarregá-lo, certo? Procuramos mantê-lo com carga através de pequenas recargas ao longo do dia. Da mesma forma, as pequenas orações são como recargas espirituais que mantêm nossa bateria interior em bom nível, evitando que cheguemos ao ponto de esgotamento total. Isso me lembra a história de uma mulher que, após enfrentar um período de depressão severa, desenvolveu o que ela chamou de sistema de alertas espirituais. Assim como configuramos alertas em nossos dispositivos para lembrar compromissos importantes, ela configurou lembretes mentais para pequenas pausas ao longo do dia. O despertador do celular tocando? Momento para um breve "obrigada pela vida". Hora do almoço? Pausa para agradecer pelo alimento. Voltando para casa no final do dia? Oportunidade para soltar as tensões acumuladas e abrir-se para o acolhimento do lar. Esses pequenos check-ins espirituais se tornaram para ela não apenas uma prática religiosa, mas uma estratégia de saúde mental, uma forma de se manter conectada e centrada em um mundo que constantemente tenta nos desconectar de nós mesmos. Em essência, as pequenas orações são exercícios de presença. Em um mundo que nos puxa constantemente para o passado através das lamentações ou para o futuro através das preocupações, elas nos devolvem ao único momento que realmente existe, o agora. E é somente no agora que podemos experimentar verdadeiramente a conexão, a paz, o sentido de propósito. Cada vez que fazemos uma pausa para agradecer, pedir orientação, ou simplesmente reconhecer o sagrado em nossa vida cotidiana, estamos dizendo sim ao momento presente. Estamos escolhendo habitar conscientemente nossa própria vida, em vez de apenas passar por ela em piloto automático. Muitas pessoas relutam em incorporar orações em sua rotina por achar que não têm tempo. A beleza das pequenas orações é justamente que elas não exigem tempo adicional, apenas uma qualidade diferente de atenção nos momentos que já fazem parte do seu dia. Escovar os dentes, caminhar até o carro, esperar o elevador, preparar uma refeição. Qualquer um desses momentos pode se transformar em uma pausa sagrada sem acrescentar 1 minuto sequer à sua agenda já lotada. Não se trata de fazer mais, mas de ser mais consciente no que já fazemos. É qualidade, não quantidade. Presença, não performance. Existem também pequenas orações específicas para diferentes necessidades. Quando sentimos medo, uma simples afirmação como "estou protegido" pode acalmar o sistema nervoso. Quando nos sentimos sobrecarregados, um passo de cada vez. Quando enfrentamos uma decisão difícil, que eu possa ver com clareza. Quando nos sentimos sozinhos, estou conectado a algo maior. Essas frases curtas funcionam como chaves que abrem portas específicas dentro de nós. Não é superstição. É uma forma de acessar conscientemente diferentes estados internos, de recalibrar nossa bússola emocional e espiritual. Um aspecto frequentemente negligenciado das pequenas orações é seu papel na construção da resiliência. Quando regularmente nos conectamos com algo maior que nós mesmos,
desenvolvemos uma perspectiva mais ampla sobre nossas dificuldades. Os problemas não desaparecem, mas nossa capacidade de encará-los com serenidade e confiança aumenta consideravelmente. Um homem que passou por múltiplas perdas em um curto período de tempo me contou que sua única âncora foi uma prática simples que ele chamava de os 3 respiros. Em qualquer momento de desespero ou dor intensa, ele parava e respirava profundamente 3 vezes, visualizando-se envolvido por uma luz protetora e repetindo mentalmente: "Isto também passará, e não estou sozinho." Não era uma solução mágica para o sofrimento, mas era um lembrete de uma verdade mais profunda que o ajudava a seguir em frente, um passo de cada vez. As pequenas orações também nos ajudam a desenvolver uma qualidade essencial para a saúde espiritual: a capacidade de soltar. Soltar o controle excessivo, soltar as expectativas rígidas, soltar os ressentimentos que nos amarram ao passado. Quando regularmente nos abrimos para algo maior que nós mesmos, estamos praticando a arte de confiar, de entregar, de permitir que a vida flua através de nós, em vez de constantemente tentar controlá-la. Uma executiva bem-sucedida, conhecida por seu perfeccionismo e controle rigoroso, me confessou que a prática que mais transformou sua vida foi uma simples frase que ela começou a repetir antes de cada reunião importante: "Farei o meu melhor e confiarei no resto." Não significava que ela se tornava descuidada ou irresponsável. Pelo contrário, continuava se preparando meticulosamente. Mas aquela pequena oração a libertava da pressão esmagadora de controlar todos os resultados, permitindo-lhe trabalhar com mais leveza e, ironicamente, maior eficácia. Há também um poder especial nas orações de gratidão. Quando paramos para realmente agradecer, não de forma automática ou genérica, mas específica e sentida, algo muda em nossa química cerebral. Estudos mostram que a gratidão consistente ativa centros de prazer no cérebro, reduz hormônios do estresse e fortalece nosso sistema imunológico. É como se, ao reconhecer as bênçãos em nossa vida, criássemos espaço para que mais bênçãos fluíssem. A resposta é: comece pequeno, extremamente pequeno, tão pequeno que pareça quase insignificante. Talvez com uma única pausa consciente por dia, ao acordar, antes de dormir, durante um momento que já faz parte da sua rotina. Uma única respiração consciente, um único pensamento direcionado, um único momento de conexão. E então, gradualmente, quase imperceptivelmente, essa pequena semente começará a crescer. Você poderá sentir o desejo natural de adicionar outros momentos, outras pausas ao longo do dia. Não por obrigação ou disciplina forçada, mas porque começará a sentir a diferença que esses momentos fazem. A paz que trazem, a clareza que oferecem, a conexão que nutrem. É como aprender a tocar um instrumento musical. No início, cada nota exige atenção consciente. Mas com o tempo e a prática constante, a música começa a fluir naturalmente, quase sem esforço. Da mesma forma, as pequenas orações, inicialmente conscientes e deliberadas, gradualmente se tornam um ritmo natural do coração, uma forma de respiração da alma. Uma professora de meditação compartilhou uma imagem bonita. Pense nas pequenas orações como pontos de luz que você vai semeando ao longo do seu dia. No início, são apenas pequenos pontos isolados em meio à escuridão dos hábitos inconscientes. Mas à medida que você continua praticando, esses pontos começam a se multiplicar, a se conectar, até que um dia você percebe que todo o seu caminho está iluminado por essa consciência, essa conexão. Esta é a promessa das pequenas orações. Não uma transformação dramática instantânea, mas uma revolução silenciosa, gradual e sustentável. Uma mudança de consciência que, dia após dia, oração após oração, nos aproxima de quem realmente somos e do potencial mais elevado de nossas vidas. Em um mundo que valoriza o grande, o espetacular, o instantâneo, as pequenas orações
Nos convidam a redescobrir o poder do pequeno, do simples, do constante. Nos lembram que as maiores transformações frequentemente começam com os menores passos, que os rios mais poderosos nascem de pequenas gotas, que as jornadas mais extraordinárias começam com um único passo consciente. Então, ao concluirmos, eu o convido a dar esse primeiro passo, ou a renovar seu compromisso se já está no caminho. Escolha um momento do seu dia, talvez agora mesmo, para uma pequena pausa. Uma respiração consciente, um pensamento de gratidão, um pedido sincero, uma afirmação de confiança, uma expressão de amor. Não importa a forma exata. O que importa é a intenção, a abertura, a disposição de criar esse pequeno espaço sagrado na correria da vida cotidiana. E confie que esse pequeno gesto, repetido com sinceridade ao longo do tempo, tem o poder de curar, transformar e iluminar não apenas sua vida, mas também a de todos que são tocados por ela. Porque no final, cada pequena oração é como uma pedra lançada em um lago. Cria ondas que se estendem muito além do ponto inicial, afetando o lago inteiro de maneiras que não podemos prever ou medir. Cada momento de conexão consciente contribui para a cura não apenas do indivíduo, mas da comunidade, do planeta, da teia da vida como um todo. Então respiremos juntos agora. Agradeçamos por este momento compartilhado e lembremos que a simplicidade pode de fato curar. Uma pequena oração de cada vez. Amém. E há algo ainda mais profundo sobre a oração que poucos conhecem e que vamos descobrir juntos em breve. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de paz hoje.